Olá, meu nome é Roses, eu moro no interior do estado de São Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho, de que eu recebi uma grande graça de Deus, que eu fui completamente restaurada de um AVC. Então, meu testemunho começa já na quinta-feira, que eu estava assistindo pela TV a adoração da Canção Nova. E durante a adoração, o padre falou que tinha uma pessoa em casa que estava sendo curada de uma sinusite crônica que tinha, né? E eu tomei posse daquela cura na hora. Eu não tive dúvidas que era para mim, porque eu senti muito forte no meu coração a cura. E realmente eu tinha sinusite crônica e me incomodava muito, eu tinha muitas sequelas dela, então eu no dia a dia, assim, para mim era bem difícil, e eu fazia tratamento já há uns 5 anos e nada melhorava, né? Então eu recebi essa cura na quinta-feira, mesmo pela TV, eu tenho certeza que foi para mim, né? E aí no domingo eu não estava me sentindo muito bem, eu estava com dor de cabeça, mas como o nosso clima aqui é muito seco, eu achei que poderia ser por causa do tempo, né? Mas no meio-dia eu estava sozinha, só eu e a minha filha. Minha filha tem 21 anos, ela é solteira, ela estava comigo em casa, meu marido estava trabalhando, meu filho estava viajando, só estava eu e ela em casa. E eu falei para ela, eu vou deitar um pouquinho, porque eu estou com dor de cabeça. E eu lembro que eu deitei um pouquinho no sofá da sala e não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu estava no hospital, né? Quando eu tive consciência do que tinha acontecido. Mas quando eu passei mal em casa, que eu deitei no sofá e apaguei, literalmente apaguei, aí a minha filha ela me contando, né, que ela veio e viu eu, tipo, gemendo no sofá. Aí ela foi tentar conversar comigo, eu já não respondia, né, eu estava, aparentemente assim, ela disse que eu abri os olhos, olhava para ela, mas não conseguia falar, eu só balbuciava alguma coisa e não conseguia falar nada. E aí ela ligou pro bombeiro, ela ligou pro plano de saúde para vir me pegar, ninguém podia na hora, né? E ela lembrou de uma grande amiga minha, eu falo que é um anjo que Deus colocou na nossa vida, né? Na minha vida especialmente, que é uma amiga minha, que também eu sou ministra extraordinária da comunhão eucarística, e ela também é na mesma paróquia. E a minha filha lembrou dela, falou, eu vou ligar pra Lúcia, que ela vinha me socorrer, porque eu estou sozinha, não sei nem o que eu fazer. E ela ligou para a Lúcia veio muito rápido. E chegou aqui em casa e aí para tentar, eu estava, não caminhava, né, nada. E aí eu tenho uma escada grande para descer aqui na rua, né? E elas não podiam comigo, né? As duas são pequenas, né? A Lúcia já tem uma certa idade igual eu, assim, não é tão nova mais, né? Mas eu sou pesada, né? Enfim. E ela desceu na rua, a rua aqui é mais movimentada, e ela pediu ajuda para um cara que estava passando de carro. Ela pediu, o cara parou o carro e subiu aqui e me levou, colocou no carro dela e me levou no hospital. Então, esse socorro também me ajudou muito, né? Porque eles conseguiram me socorrer, né? Com uma rapidez muito boa. E eu cheguei no hospital e isso eu tô narrando que a minha filha me contou, porque eu não tinha consciência de nada, eu não lembrava de nada, não via nada, nada. E ela falou que eu cheguei no hospital, que os médicos vão fazer exames, né, pra ver como que é e tal. E ela estava sozinha no hospital. A Lúcia estava lá junto com ela, mas eu digo assim, de família, né, meu marido não estava, meu filho não estava. Graças a Deus que a Lúcia estava com ela. E aí eles fizeram os exames e constatou que era um AVC que eu tinha me dado, né? E aí eles me internaram e a minha filha disse que eu fiquei só dormindo. Eu lembro que eu dormia muito, eu tinha muito sono, muito sono. E do domingo até terça-feira, à tarde, mais ou menos, quarta-feira, eu não lembro de nada. Absolutamente nada.
nada, nada, nada. Eu só lembro que eu acordava para tomar medicamento, né? Tomava medicamento e dormia. Eu tinha muito sono, muito sono, mas muito sono. A fono chegava a falar comigo, ela me chamava pelo nome, eu abria o olho, olhava para ela, mas imediatamente eu já fechava o olho de novo, de muito sono. E aí começou a me dar muita febre, muita, mas muita febre. E o neurologista entrou com um antibiótico. Só que esse antibiótico, ele começou a dar antibiótico, porque é alguma infecção, né? E aí ele falou assim, mas tá muito estranha essa infecção, essa febre do AVC, às vezes não dá isso e tal. E aí meu marido falou assim, meu marido chegou lá no hospital e falou para ele, doutor, ela tem sinusite crônica. Aí o doutor falou, então vamos fazer uma tomografia de novo para ver se é a sinusite que está atacada. Aí ele fez uma outra tomografia e constatou que era sinusite crônica, né? Que estava causando muita febre, uma febre altíssima o tempo todo. Eu tomava um medicamento, o efeito dele era muito curto, porque a infecção era muito grande, né? Então, o medicamento, ele fazia efeito muito rápido, ele passava muito rápido. E nesse instante que eu tomava esses medicamentos, eu sentia o calor, né? Daquela febre interna, daquela febre por fora também, né? Mas eu sentia muito uma sensação de mal-estar, de que eu tava com aquela febre muito alta mesmo. E aí o neurologista falou que eu precisava entrar com outro tipo de antibiótico, né? Porque aquele antibiótico estava muito fraco, não estava fazendo efeito, né? E aí ele me deu um antibiótico mais forte, bem mais forte, diz ele, e que começou a querer controlar a minha febre, né? A sinusite, na verdade. E o AVC, a minha filha disse que do lado eu tive, então a gente tem o AVC do lado direito, no caso, e você não mexe o lado esquerdo, né? Se você tem do lado esquerdo, você não mexe o lado direito. E eu, nos primeiros dias, eu não mexi o braço, minha perna. A fono perguntava meu nome, eu conseguia falar um pouco e não conseguia falar o resto, né? Tipo, sobrenome, essas coisas, a idade dos filhos, eu me confundia. Só que eu tinha consciência, eu via que eu não conseguia falar correto as palavras, né? Eu percebia, eu sentia isso. E aí, a minha filha dormia comigo todo dia no hospital, né? Os primeiros 3 dias ela dormiu comigo. Aí essa amiga minha falou pra ela que queria ir ficar comigo lá à noite, porque era só a mulher que podia dormir cuidando de outra pessoa do sexo feminino, né? E aí ela foi, ela chegou lá, ela começou a rezar. Eu lembro que ela chegou, ela é muito querida, é uma amiga muito querida. E ela é muito amorosa, assim, eu falo pra ela que eu via minha mãe nela, porque eu não tenho mãe mais há muito tempo. E eu via minha mãe nela, porque ela rezava com o tercinho na mão e olhava pra mim, colocava a mão na minha testa e falava assim, você já vai melhorar, tá? Aí ela rezava. Aquele terço eu lembro que eu falei pra ela, eu vou rezar com você. Ela falou, ai que bom, tá bom, vamos rezar. Eu lembro que eu comecei Pai Nosso, e eu não lembro, porque eu não tinha consciência ainda, né? Aí quando eu acordava, ela já tinha rezado, acho que um rosário inteiro, e eu tinha adormecido, mas eu sei que ela tava ali cuidando de mim. E ela pegou o terço e pendurou um tercinho na lateral da cama, né, da cama do hospital, e deixou aquele terço pendurado ali, do ladinho da minha cama. E ela falou assim pra mim, Roseli, você quer comungar? Você quer receber Jesus? Eu falei, é tudo que eu quero muito. Aí ela falou, então eu vou lá na paróquia, agora de manhã, eu vou lá buscar Jesus pra você e vou trazer aqui. Eu falei, tá bom, eu vou esperar. E ela foi, de fato ela foi na paróquia, e ela veio com o padre, veio os 2 padres da minha paróquia, o pároco e o outro padre. Eles são muito queridos, muito atenciosos com a gente. E eles foram e me deram a unção dos enfermos, né? E quando eu comunguei Jesus, os padres foram embora
e a Lúcia também foi. Inclusive ela trouxe comunhão com outra moça que estava do lado, internada também com câncer terminal. Ela comungou também. E aí o padre foi embora, os padres foram embora, a Lúcia foi embora, meu filho chegou lá para ficar comigo. E eu falei assim, eu tô diferente. Eu senti no meu coração uma força tão grande, porque a gente sente a presença de Deus, né? A gente sente. Eu sinto a presença de Deus, você sente a presença de Deus. Quantas vezes você sentiu a presença de Deus no coração? Quantas vezes eu senti a presença de Deus no coração? Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eu senti a presença física de Deus. Eu nunca pensei na minha vida sentir aquilo que eu senti da maneira que eu senti. Porque eu estava lá naquela cama com sonda, eu estava com sonda porque eu não me alimentava. Eu estava com sono urinário também, né? Porque eu não conseguia fazer xixi. E eu não me alimentava. E em seguida que eu tomei a comunhão, que os padres saíram de lá, eu senti nitidamente, aquilo foi muito real, como se 2 braços me colocassem nas costas daquela cama que eu estava deitada, eu estava largada assim, estava até com as mãos amarradas, porque eu não podia coçar o nariz por causa da sonda, né, que é perigoso você tirar a sonda do lugar, então eu estava com os braços amarrados. Mas eu senti nitidamente que Jesus me colocou as 2 mãos, sabe quando uma pessoa vai levantar a gente da cama? Colocou as 2 mãos nas minhas costas e me levantou, literalmente me levantou. Eu senti uma força assim gigantesca dentro de mim, que eu não consigo explicar. Eu falei até pra Lúcia, eu nunca senti uma coisa, nunca pensei na minha vida sentir da maneira que eu senti, sabe? Aquela força, aquela presença de Deus o tempo todo comigo, a minha filha rezando, meu marido rezando, meu filho rezando, as pessoas da minha comunidade rezando por mim, né, os amigos, parentes, e eu sentia lá no hospital, lá naquela cama, parece que eu ouvia aquelas orações lá longe, incrível, eu não sei explicar, eu não tenho palavra para explicar como foi, eu tô narrando, nem sou muito boa de falar também, mas eu estou narrando assim. A presença de Deus que eu senti lá foi inexplicável. Porque eu sei da presença real. Eu creio muito na presença real de Deus. Eu sei que Deus está com a gente sempre. E é nessas horas que Ele responde nossas orações, né? Quando a gente fala assim, Deus não responde nossas orações. Ele responde quando a gente mais precisa. E foi o que aconteceu comigo. Ele respondeu a todas as minhas orações, as nossas orações, as orações da família, dos amigos, a Lúcia rezando por mim, a minha filha rezando por mim, fazendo promessa pela minha saúde. Eu rezava os pouquinhos que eu conseguia rezar com a Lúcia, eu acho que eu não ia até metade do Pai Nosso, porque eu dormia de novo, mas eu sei que Deus recebeu aquele pedacinho do Pai Nosso como uma oração inteira, porque Ele sabe do coração da gente, Ele entende que é o que tem dentro do coração da gente. Ele sabe, Ele conhece o coração da gente, né? Ele sabe. E eu senti muito grande aquela força. E eu perguntei para a moça do lado que também estava ali internada. Ela estava aparentemente boa, mas ela estava, inclusive, 2 dias após. Ela faleceu também, graças a Deus que ela conseguiu comungar, né? E ela falou que também ela sentiu uma força muito grande de Deus. E aí os padres foram embora e tal, eu comecei a ter uma melhora. Eu comecei a tentar abrir o olho mais, sabe? Já consegui, a hora que eu abri o olho, que eu vi minha filha do lado, assim, da cama, e quando ela era bebezinha, ela dormia assim, ela pegava na minha mão, ou na mão do meu marido, na mão do irmão dela, e dormia sempre pegada de mão, né? E quando eu acordei, eu passei a mão no rosto dela assim, né? Ela perguntou pra mim se ela sabia se eu sabia o que tinha acontecido. Eu falei que não lembrava, que não sabia o que tinha acontecido. Até então eu achava que eu estava em casa, na minha cama, na minha casa. Eu não tinha consciência que eu estava no hospital. Na minha cabeça eu estava em casa. Aí ela
pegou na minha mão assim, igual ela pegava quando ela era pequenininha, sabe? Mas eu vou reforçar uma coisa que eu sei que todo mundo sabe, mas sempre é bom a gente falar, né? A importância da família. A importância da família estar unida. A importância de você acordar e ter tua família ali pedindo por você, rezando por você, intercedendo por você. Um gesto que uma família faz muita diferença. E eu senti muito isso do meu marido, o cuidado dele, o cuidado do meu filho, da minha filha, da Lúcia. Eu tô falando das pessoas que estiveram comigo, as pessoas que foram me visitar lá no hospital, as minhas amigas do coração. Gente, como foi importante, como me ajudou, como me levantou, como me fez bem. Sabe, você sentia em cada pessoa que estava entrando ali um carinho diferente. Elas são pessoas também de muita oração. Então, a todo momento, todo mundo que se aproximava de mim, Deus estava falando comigo de alguma maneira, sabe? E aí, à noite, meu filho chegou à tardezinha, né, pra ficar comigo. E à tardezinha eu falei assim, aí eu já conseguia falar alguma coisa, só que eu tinha muitas... Eu via coisas assim, tipo, eu via duas televisão na parede, né? Eu via duas TV, eu via formigas andando na parede, eu falava coisas que não existiam, né? Porque eu estava totalmente confusa, eu estava meu neurológico abalado, né? Então, a minha filha fala que... E ela nem me conta tudo, né? Nem me contou tudo. Mas eu via meus netos, eu tenho 3 netinhos, eu via meus netos sentados no quarto do hospital, né? Então eu fiquei delirando também, talvez justamente por causa da sinusite também, né? E por causa do AVC, porque ele mexe, né? Ele mexe muito com a gente, ele deixa a gente sem rumo, né? Porque meu avô teve AVC e faleceu de AVC. Meu pai teve AVC, também faleceu de AVC. A minha irmã, há uns 4 anos atrás, também teve AVC e faleceu. Então, é meio que genético, né? Então, quando a minha filha falou assim, mãe, você teve um AVC? Não, ela não falou pra mim. Ela perguntou se eu sabia o que tinha acontecido, eu falei que não. E ela não quis me falar que era um AVC, de preocupação, né? De eu ficar mais doente ainda. E eu vi os enfermeiros falando que era AVC, né? Que eu tive, né? E aí eu perguntei pra ela e ela falou, não, de fato é um AVC mesmo. Aí eu já não conseguia falar. Eu falava só meu primeiro nome, né? O sobrenome eu não conseguia falar. Aí o braço, ela disse que eu não conseguia levantar, a perna também eu não conseguia, do lado direito eu não levantava. E aí os enfermeiros vieram me chamar para tomar banho, né? Eu não conseguia me mexer da cama, não mexia nada, não mexia meus braços, não mexia nada. Eu queria levantar, mas eu não tinha nada, eu não conseguia nada, nem me mexer, nem levantar o braço assim sozinha, tentar sentar sozinha de maneira nenhuma. Eles me levantavam da cama, mas era como se eu fosse um bebê de 2 meses, sabe? Ficava tudo, sabe, desgovernado. E aí eu ia tomar banho, eles me levavam na cadeira, me colocavam sentado na cadeira. Aí o médico falou assim pra mim, agora você tem que tentar andar. Aí me colocava em pé, mas literalmente a sensação que a gente tem de um pós-AVC é o equilíbrio, a falta de equilíbrio, a falta de estabilidade, parece que você não sabe, parece que você nunca na vida andou, sabe? Parecia que eu nunca na vida tinha andado, parecia que eu tinha que reaprender a andar, reaprender a falar. Comer, eu não me alimentava só pela sonda. Ele tirou a sonda, falou assim pra mim, agora você tem que se alimentar para você ir para casa, pra você poder ir para casa. Eu não conseguia me alimentar de jeito nenhum. Aí no outro dia, na tardezinha, a Lúcia chegou para ficar comigo de novo, minha filha,
revezando, né, com a minha filha. Um dia minha filha ia, outro dia ela ia. E aí ela falou assim, eu vou rezar com você. Eu falei que vamos rezar de novo. E eu falei, você tá sentindo o cheiro que eu tô sentindo? Ela falou, do quê? Eu falei, eu tô sentindo muito cheiro de rosas. Muito, muito forte, mas muito forte. Parecia que assim na lateral da cama, assim, tinha 10 buquês de rosas, sabe? Tava muito forte o cheiro de rosa. E eu senti na hora, assim, que era Nossa Senhora que estava ali comigo, porque nós somos muito devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora já se manifestou para nós de várias vezes, de várias maneiras. E ele nos atendeu nos atendeu com o pedido dela para o filho dela, né? Intercedendo por nós inúmeras vezes, inúmeras vezes. E eu senti muito forte o cheiro de rosas dentro do hospital, sabe? Dentro do nosso quarto. Eu tava, e eu falei pra ela que eu tava sentindo muito aquele cheiro de rosas. E aí eu virei a cabeça assim, de leve, né? Porque eu não conseguia nem mexer a cabeça assim quase. Aí eu virei a cabeça de lado assim, na lateral da cama, ela tinha colocado um terço, amarrado um terço na lateral da cama. E quando eu olhei assim, na lateral, o terço fazia assim, ó, sabe? Como se Nossa Senhora falasse assim pra mim, minha filha, sou eu mesma que tô aqui. E eu sei que era ela, eu senti que era ela, sabe? Quem tem muita fé, sente, a gente sente a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora. E resumindo um pouco, a partir daquele momento que eu comunguei, a partir do momento das orações, eu recebia todas as orações das pessoas, as ministras todas da comunhão eucarística da minha paróquia fizeram se reuniram todo mundo, né, para poder rezar por mim, os amigos que ficaram sabendo, os familiares, a minha filha, meu filho, meu marido, enfim, foi muito grande. Se eu como ser humano normal, se eu pudesse chegar assim e falar assim para Deus, oh meu Deus, se um dia eu ficar doente, o Senhor faz isso, isso, isso por mim, eu não teria palavras, eu não saberia pedir para Deus tudo o que Ele fez por mim. E não foi pouca coisa, não foi pouca coisa que Ele fez por mim. E aí eu fiquei 8 dias internada, né? Eu saí do hospital, o médico me deu alta no domingo, eu fui no domingo e ele me deu alta no domingo, então eu fiquei 8 dias no hospital. E quando eu saí do hospital, eu não saí andando porque eu não andava, não conseguia caminhar sozinha. E quando eu fiquei, no primeiro dia que ele me internou, ele falou pro meu marido que ele não sabia, o médico neurologista falou pro meu marido que não sabia quanto tempo eu ia ficar daquele jeito. E não sabia como que ia ser depois que eu acordasse, porque tinha que esperar, né? Tinha que esperar. E ele, depois que eu fui na consulta com ele também, ele foi me contando aos poucos, né? Porque ele falou que de fato eu corri um risco de vida muito grande e que o provável meu seria o óbito, né? Não seria nem eu ficar numa cama ali, né? Porque o AVC, né? E aí para complicar, a sinusite veio junto, né? Então aquela febre muito grande poderia dar uma infecção, né? Muito forte, como já tinha dado, né? E graças a Deus não foi generalizado. E aí ele falou que pra mim que eu não ia ficar numa cama, eu ia literalmente ao óbito, porque o AVC já é muito complicado, né? E a sinusite complicou também. E aí quando ele me deu alta, que eu vim pra casa, eu cheguei em casa, não conseguia caminhar, eles tiveram que, né, me carregar praticamente. E o médico falou, agora vamos esperar o tempo que você conseguir, se você conseguir caminhar, se você conseguir a se movimentar. Eu falava, mas eu me confundia em muitas coisas, né? Eu me confundia em muitas coisas, eu estava vendo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim, eu via, por exemplo, meu óculos
é muito sujo, sabe? E ele tava limpo, eu falava, limpa pra mim, ele tá muito sujo, mas ele tava limpo, mas pra mim tava sujo. Eu via coisas, eu via tudo em duplicidade, eu via uma fraqueza muito grande, muito grande. Aí eu cheguei em casa, eu não conseguia fazer xixi, né? Não conseguia fazer xixi sem sonda de jeito nenhum. Eu tive que voltar lá, colocar a sonda e tal. E aí, passando uns 15 dias mais ou menos, eu pensava assim, eu não vou conseguir andar, porque quando eu ficava em pé com eles, meu filho, meu marido ou minha filha me segurando, a minha perna, ela não tinha firmeza, né? Ela bambeava, assim, sabe? Quando eu queria firmar a perna, ela caía, tipo, ela desfalecia, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu acho que quem teve AVC é o mesmo sintoma. E aí foi passando 15 dias, mais ou menos, 20 dias, por aí eu comecei a me alimentar melhor, porque eu cheguei em casa, a alimentação de casa é diferente de hospital, né? Você já começa a se alimentar melhor. E resumindo essa grande graça na minha vida, eu fiquei absolutamente curada, 100% curada, eu não tenho nada. E a minha sinusite, lembra lá no começo que eu comecei a dar o testemunho, que eu recebi a cura da sinusite, lá na adoração que eu estava assistindo da Canção Nova? Então, eu já tinha recebido a cura, só que Deus age na vida da gente do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer, né? Eu achei que eu já estava curada, que eu já estava ótima, só que precisou acontecer tudo isso, né? Precisou ter um AVC, que é uma doença terrível, né? Uma doença que já levou vários familiares meus, para eu poder também me curar da sinusite. E hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, que eu agradeço todos os dias, que o que Deus fez por mim foi muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu merecia. Eu estou completamente restaurada. Isso em um mês e meio, mais ou menos, acho que nem isso, para eu conseguir andar direitinho e tal. Eu não tenho nada, eu movimento meus braços, eu movimento as minhas pernas, eu caminho, eu vou para todo canto, eu falo bem, eu não fiquei com nada na fala, não fiquei com problema nenhum. A minha sinusite sumiu, eu tinha um gotejamento no meu nariz que me atrapalhava muito, até mesmo na igreja. Existia muita coisa que tinha na igreja, assim, eu nunca falei nada para ninguém, mas eu falava assim para Deus: meu Deus, se o Senhor quiser que eu faça isso, que eu faça esse outro, o Senhor me cura disso, porque é muito ruim, é muito sofredor, é uma coisa que prejudica todo lugar que você vai, todo lugar, em casa, na igreja, você vai passear, você vai, sabe? E prejudicava muito. Então, eu entendi no meu coração que quando Deus quer fazer a graça na vida da gente, não é do jeito que a gente espera, do jeito que eu acharia que fosse, ou que eu achava que fosse, ou da maneira que eu recebia aquela cura naquela hora. Só que eu não sabia como ela ia ser. E hoje eu sei. Hoje eu sei que precisou eu passar mal, um AVC, que é uma doença que poderia ter me matado, como o doutor falou para mim, que eu levei muita sorte. E quando eu fui no consultório dele, ele me falou de Deus. Eu tive mais certeza que Deus estava falando comigo ainda naquele momento, que Deus falou comigo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Desde a quinta-feira, Deus chegou pertinho de mim e falou assim no meu coração: minha filha, eu não vou te abandonar, vou ficar com você o tempo todo. E ficou comigo o tempo todo. Ele sustentou minha família. A minha filha, ela tem 20 anos. Ela ficou no hospital comigo, ela tem pavor de hospital, sabe? Normalmente os adolescentes são assim, né? Eles não gostam de hospital e tal. E ela me cuidou de um jeito que eu olhei pra ela e falei assim: parece que ela fez um curso rápido para poder ficar comigo, sabe? Porque eu nunca vi coisa igual. A minha amiga que ficou comigo lá, gente do céu, ela tem as limitações dela também. E ela ficou comigo, me cuidou de um jeito tão especial. Meu filho me cuidou de um jeito tão especial. A minha nora, eu cheguei aqui, ela fez a comidinha dela todo dia pra mim. Ela no quarto perguntava pra mim: o que você quer comer? Aí eu falava: sei lá. Ela cozinha muito bem. Aí ela fazia a
comida, sabe? E eu comecei a me alimentar melhor. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço a Deus de coração, agradeço a Nossa Senhora. Eu fui lá na igreja, lá na Basílica de Aparecida, fomos lá agradecer a Nossa Senhora. E é só graça. Então, eu queria compartilhar com vocês isso porque foi muito forte o que aconteceu, sabe? De eu ter um AVC e sair completamente restaurado, completamente, eu não tenho sequela nenhuma. E eu sei que Deus me curou com a intercessão de Nossa Senhora, porque não foram poucas as orações. E eu senti a Nossa Senhora lá, e eu senti Jesus lá. Jesus vivo foi lá, né? Jesus vivo foi lá. Eu senti, eu fui, por um momento, meu coração foi o sacrário vivo de Jesus, sabe? E aquilo me curou. Então, não perca a fé. Reze e peça para Deus. Seja bom, seja uma pessoa boa, né? É muito importante a gente ser uma pessoa boa, porque Deus é fiel também para nós, né? Desde que nascemos, nós sejamos agradecidas. Não esqueci de agradecer, né? Então, estou compartilhando com vocês esse testemunho, porque para mim foi muito importante e a gente precisa falar de Deus, né? De Deus, de família, né? Então, esse é o meu testemunho. Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção.